Nós vamos começar agora mais uma atividade do livro EMAI, quinto ano, atividade 18.2, que está na página 24 do seu livro. Trace, se possível, as diagonais dos polígonos abaixo e, em seguida, complete o quadro. Então, nós temos aqui 4 polígonos: o triângulo, o quadrilátero, o pentágono e o hexágono. Nós vamos traçar as diagonais. O que isso significa? Diagonal, ele é um segmento de reta que une dois vértices, mas esses vértices não podem ser consecutivos. O que isso significa? Que nós vamos traçar pontos em que eu consiga ligar dois vértices. Por exemplo, vamos pegar uma cor aqui bem bacana. Eu vou ligar este vértice a este vértice. Isso daqui é uma diagonal. Esses vértices não são consecutivos, porque se eu fosse traçar, por exemplo, esta vértice com este daqui, eu ia formar um lado. Então, eu não posso traçar em que eu forme lados. Vamos tentar aqui no triângulo. Eu tenho 3 vértices, certo? Eu tenho essa vértice, essa e essa daqui. Então, eu não consigo ligar esta com esta. Se eu for ligar, eu vou formar o triângulo. Nem esta com esta e nem esta daqui. Então, o triângulo não é possível formar diagonais. Agora, vamos ver o quadrilátero. Eu consigo juntar esta com esta e vou ligar a outra que está do outro lado. Aqui eu consigo. Então, vamos fazer agora a resposta aqui do quadro. Triângulo. Quantos lados eu tenho neste triângulo? Eu vou mudar a cor. Quantos lados eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 lados. Né? Eu tenho 1, 2, 3 lados. Quantos lados eu tenho no meu triângulo? 3. E quantas diagonais? Nós vimos que não tem nenhuma. Então, são 0 diagonais. O quadrilátero, nós vimos que para traçar diagonal eu tenho que ser o lado oposto. Então, eu tenho uma diagonal, 2 diagonais. Então, o quadrilátero são 2 diagonais. E quantos lados tem o quadrilátero? Eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. Ele é um quadrilátero, né? Então, 4 lados. Vamos ver o pentágono. Quantos lados eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. Agora nós vamos fazer o traçado das diagonais. Lembrando que diagonal, ela é o lado oposto. Então, eu vou juntar esta com esta. Eu posso juntar este vértice com este vértice. Eu vou juntar este vértice com este daqui. E mais este vértice com este daqui. Tem mais algum lado que eu possa usar? Tenho. Eu tenho este lado, que o lado oposto é este outro. Então, eu tenho estas diagonais. Quantas são? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Então, o pentágono são 5 lados, 5 diagonais. Vamos ver o hexágono, quantos lados tem. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Agora, nós vamos fazer o traçado das diagonais. Então, vamos lá. Eu tenho este é o lado oposto deste, este é o lado oposto deste. Aí, eu tenho este, que eu consigo traçar, mais um para o outro lado. Eu tenho este lado com esta daqui. Eu tenho este lado com este. E do outro lado também. Eu tenho este lado com este. Este daqui também. Vocês vão fazer as diagonais com régua, hein, gente? Aqui não é possível fazer com régua aqui usando no computador, mas vocês vão fazer essas diagonais com régua, porque é um segmento de reta, tá? Ele é reto. Então, vamos contar quantas diagonais eu fiz. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho essa outra 7 e esta em pé 8
e esta 9. Então, quantas diagonais eu tenho? No hexágono, são 9. Agora nós vamos responder as perguntas. Você utilizou alguma estratégia para fazer essa contagem? Qual? Esta resposta é pessoal, tá? Vocês vão fazer as diagonais e vocês vão ver qual estratégia que vocês vão usar para fazer essa contagem. Em qual das figuras não foi possível traçar diagonais? Nós vimos aqui, né? Qual que não foi possível? O triângulo. E por que que o triângulo não é possível traçar uma diagonal? Porque a diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Então, o que que isso significa? Que seriam lados opostos. No triângulo, eu não tenho vértices opostas. Então, este é o motivo de eu não conseguir traçar diagonais. Ok? Nos vemos na próxima atividade.